meus queridos e maravilhosos alunos, professor Gilvan na área. Olha, cadê meus queridos de Dom Expedito Lopes? Esperantina! Cadê meus queridos de São Francisco do Piauí? Cadê Queimada Nova, Santana do Piauí, Sigefredo Pacheco? Todos vocês aí, pessoal aí de Cajazeiras. Vamos lá, meu querido diretor, vamos dar continuidade ao nosso assunto de contabilidade geral. Olha só que maravilha, picos! Vocês estão ligados aí, pessoal de Queimada Nova? Todo mundo aí tá ligado no assunto do professor Gilvan? Eliana de Souza, pessoal de Queimada Nova. Tô sabendo aí que vocês estão ligadinhos aí conosco. Vamos lá, meus queridos. Vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso assunto da aula passada, aspectos do endividamento. Madison, bora, meu querido Madison. Você fala de onde? Bora lá, meus queridos de Esperantina. Esperantina, cidade maravilhosa. Maravilhosa. Deu para entender, meus queridos? E maravilhosos alunos. O que seria aspecto de endividamento? Quem pode me dizer? Chute aí por alto. O que é aspecto de endividamento, meus queridos alunos? Aspectos de endividamento. O que seria aspectos de endividamento, meus queridos alunos? Me respondam. Vamos lá. O que seria aspecto de endividamento? Alguém pode me dizer? Chutem aí, gente. O que seria aspecto de endividamento? Tantararã. Meus queridos e maravilhosos alunos. Ficar devendo os outros? Manda um alô aí para a professora Eliane. Professora Eliane, um grande abraço aqui do nosso querido professor Gilvan Duarte. Sinta-se abraçado pelo professor Gilvan Duarte e por todos aqui do canal A Educação, minha querida. Vamos lá. Alguém mais? Vamos lá. Alguém quer participar? Exatamente, ficar devendo os outros. Professor de Esperantina, Cajazeiras, certo? Pessoal aí de Cajazeiras. Vamos entender o que é aspecto de endividamento, gente. A opção por parte da empresa para contrair dívidas a longo prazo é mais confortável, uma vez que terá mais tempo para pagar a obrigação. Consequentemente, terá mais tempo para gerar recursos financeiros, para saldar a sua dívida. Todavia, nem sempre é fácil obter empréstimos a longo prazo, principalmente para capital de giro, ativo circulante. Matheus Doidão. Quem é o Matheus Doidão aí? Quem é? Por que ele é chamado Matheus Doidão? Gente, esse aspecto do endividamento. Quando você compra uma grande máquina, você vai comprar uma máquina, certo? Você compra uma máquina e esta máquina, certo? Quando você compra uma máquina e esta máquina, meus amados alunos, ela custa 1 milhão, 2 milhões de reais. Quando você compra uma máquina, certo? Ela custa em torno de 2 milhões de reais. O que nós fazemos, meus queridos alunos? O que nós fazemos? Financiamos ou pegamos o empréstimo, certo? A gente acaba pegando um empréstimo, ok, meus queridos? Então, é importante, meus amados alunos, a gente pegar um empréstimo e pagar. Só que esse empréstimo a gente paga a longo prazo. Será a longo prazo, meus amados alunos.
Entendeu? Então, existem essas questões de pagar o empréstimo a longo prazo. Isso que é mais importante. Ok, meus queridos? Pagar os empréstimos a longo prazo. Deu para entender, meus queridos? Esses pontos importantes. Quando tem a longo prazo, é de suma importância você ter dinheiro suficiente para pagar, né, essas coisas. Deu para entender? Tranquilo? Meus amados alunos. Pontos de suma, hiper, mega importância para dentro de uma instituição financeira, certo? Dentro de uma instituição, nós temos que tomar bastante cuidado e pensar, gente, será que vale a pena pegar esse empréstimo? Será que eu vou pagar? Eu vou conseguir pagar esse empréstimo? Tudo isso daí é importante. É tradicional no mercado financeiro conseguir empréstimos a longo prazo para aquisição desses bens permanentes, que são máquinas, um exemplo. Máquinas, terrenos, prédios. A lógica que a aplicação permanente para gerar recursos mais lentamente que as aplicações no ativo circulante. E que montamos, né, que faz uma montagem necessária para a aquisição desses itens importantes, são maiores, por exemplo, prédios, máquinas, equipamentos modernos, essas novas instalações para expansão do que o circulante. Entretanto, sempre que possível, é interessante que a empresa concentre mais a sua dívida a longo prazo do que a curto prazo. Porque, gente, embora que nem sempre seja uma tarefa fácil, é claro também que a forma de cálculo dos encargos deve ser considerada. Por exemplo, em épocas de inflação decrescente, não é interessante contrair empréstimos a longo prazo com taxa de juros de dívida fixos, pré-fixados. Ou seja, agora, atualmente, gente, nós temos aí uma, uma situação, Madison, que nós temos uma taxa básica de juros, que é a taxa básica, ó, taxa básica de juros, que é a chamada taxa Selic, certo? O que seria essa taxa Selic, professor? Ela está em torno de 13,75, certo? Essa taxa. O que significa isso para nós? Então, se você for hoje fazer um empréstimo, um financiamento, você tem que estar olhando para essa taxa, Madison. Repetindo aqui para vocês. A gente tem que estar de olho nestas taxas. Porque quanto maior essa taxa, maior os juros. Então, se você tiver um empréstimo a longo prazo, quanto maior as parcelas, eu divido em 360 meses. 360 meses. Meus queridos alunos, se você dividir em 360 meses, meu Jesus Cristo, às vezes a taxa de juros vai lá para cima. Só que você tem que ver as prestações, se realmente dá para pagar. E se você colocar a curto prazo, vai haver menor taxa de juros, é claro. Porém, você terá como arranjar dinheiro. Você vai ter como arrumar dinheiro para pagar. Deu para entender, meus queridos? Então, são pontos de suma importância. Deu para entender? Agora, que eu estou colocando aqui para vocês. Deu para entender? Ou não? Deu para entender? Alguma dúvida? Deu para entender aí, meu querido Madison? Deu para entender? Alguma dúvida? Ou não?
Alguma dúvida? Sacou aí? Beleza. Então, gente, quem é que determina isso? É o Banco Central do Brasil, o Bacen. Em 45 dias, em cada 45 dias, eles determinam se vão aumentar ou vão diminuir, certo? Essas tomadas de decisões, elas são importantes, meus amados alunos. Essas tomadas de decisões são importantes que que trabalha na área financeira, certo? Porque a contabilidade geral, ela serve para nosso entendimento da matemática, né? É uma coisa que eu digo, a contabilidade geral, a matemática financeira e a gestão financeira, elas andam juntos, tá? Elas andam juntos. Então, Rômulo, não tem como você, por exemplo, você quer ser um gestor, um técnico em administração, se você quer entender sobre gestão financeira, você precisa entender de contabilidade geral, certo? Você precisa entender de contabilidade geral, você precisa entender de matemática financeira, aí você consegue fazer as interpretações de maneira mais correta, certo? Então, meus amados alunos, as aplicações elas são feitas, elas são vistas desta maneira. Elas têm uma origem, certo? Ela entra no passivo, porque eu pedi um empréstimo, certo? E esses empréstimos, ele é um passivo circulante, exigível a longo prazo. A longo prazo porque ele passa sendo maior do que 365 dias, ou seja, acima de um ano, entendeu? Então são financiamentos. Para que serve esse tipo de empréstimos? Para financiar os meus ativos não circulantes, ou conhecido como ativos fixos, certo? Que são realizáveis a longo prazo, investimentos imobilizados e tangíveis. Ontem nós vimos, certo? Os tipos, né? Os tipos de ativo e o tipo de passivo. Nós fizemos toda uma separação do tipo de ativo e do tipo de passivo para a gente entender o que é um ativo circulante e não circulante, certo? Então eu pego esse dinheiro que entra, certo? Que é esse empréstimo, esse passivo, essa origem, e invisto, certo? Faço o investimento, pode ser a longo prazo e esses investimentos são a longo prazo, certo, gente? Eles são a curto prazo. Eu posso pegar esse dinheiro para comprar um ativo circulante? Pode também, não tem problema, certo? Nina, seus cabelos da hora. Vamos lá, Nina, minha querida, boa tarde. Olha, veja aí, Nina, um balancete. O que seria isso? Um balancete. O que eu estou querendo mostrar para vocês? Mostrar um aspecto positivo da empresa, ó. Aspecto positivo e o aspecto negativo, ó. Ok? O passivo, que eu estou devendo. Então, eu tenho um ativo circulante, aquele que tem uma liquidez grande. De 2016 e 2017, veja só. Meu ativo circulante era de 97.524. Em 2017, um ano após, o meu ativo circulante aumentou para 140 mil. Opa, coisa boa, professor. Porém, se você observar do outro lado, ó, passivo circulante, a dívida dele era 221.799. Ou seja, só tinha 97 contra 221. A minha dívida aumentou para 245.785.900. Então, contra 140 mil. Ou seja, o meu passivo aqui está maior do que o meu ativo circulante. Meu passivo circulante está maior do que o meu ativo circulante. Isso, ou seja, eu estou com aspecto de endividamento. O que significa? Vamos interpretar, meus queridos, vamos interpretar Shaolin, matador de porco. Shaolin, matador de porco. Chegando, Shaolin, arigatô. Vamos lá, meu querido, vamos matar um porco de cada vez. Aqui, meu querido, é uma empresa fictícia. Olha só, quando o passivo circulante é maior, ou seja, eu não tenho capacidade de pagar minha dívida a curtíssimo prazo. Vamos ver o ativo não circulante, que são coisas que eu tenho a receber a longo prazo. Contas a receber, depósitos judiciais, investimentos, imobilizado
intangível líquido. Vejam só contas a pagar. Vejam só. A longo prazo. Ativo não circulante, longo prazo. Olha só. 110 mil contra 32.132. Dívida. Eu tenho uma dívida de 131 mil. Ou seja, a longo prazo. Olha só. 32.132. Gente, ou seja, meu ativo circulante, nós já vimos aí, é menor do que o passivo circulante. Meu passivo não circulante é maior do que o ativo não circulante. Ou seja, você está numa situação crítica de endividamento. Deu para entender, Rômulo, Madison, Shaolin, matador de porco, Nina, vocês conseguiram compreender? Pessoal de Cajazeiras, vamos lá, pessoal de Cajazeiras, Dom Expedito Lopes, conseguiram compreender, meus amados alunos, esses pontos importantes? Vamos lá, meus queridos, quero saber de vocês, certo? Vamos lá. Quero saber, meus queridos e amados alunos. Quero entender vocês, quero fazer com que vocês entendam este assunto para vocês não ficarem perdidos. Não fiquem perdidos, meus amados alunos. Quero que vocês entendam este assunto quando fala-se de aspecto de endividamento. Por que a empresa fictícia mostra o patrimônio líquido negativo? Olha só, patrimônio líquido negativo, ó. Você pode ver por quê que ele mostra. Gente, lembra o que é patrimônio líquido negativo? É você pegar o ativo total menos o passivo total. Você vai achar aí o patrimônio líquido. Não, meus queridos, patrimônio líquido é igual a ativo menos passivo. Não é sobre o seu total. Certo? Olha só. Se ele der negativo, sacou? Se ele der negativo, significa que você está com a situação econômica e financeira ruim. Se você tiver nesta situação, meus amados alunos, você pode precisar de dinheiro. Faça um empréstimo, algo do tipo, mas não é legal, gente, fazer empréstimo, certo? Cuidado com essa questão de fazer empréstimos, tá? Porque às vezes a gente pensa que dá, às vezes a taxa de juros alta, você tem que ver quais os bancos que vão lhe dar esses pontos. Porque seu ativo total é menor. Respondendo a pergunta, porque seu ativo total, certo? Ó, seu ativo total é menor que o passivo circulante, certo? Ó, menor do que o seu passivo circulante e não circulante. Seu ativo total, então isso é endividamento. Principais deduções do ativo, professor. Nós temos dentro do ativo, de uma abordagem bem simplória, duplicatas a receber. O que é uma duplicata? É a parcela estimada pela empresa que não será recebida em decorrência dos maus pagadores, deverá ser subtraídos de duplicatas a receber com um título de provisão para devedores duvidosos. Então tem uma parcela estimada pela empresa que não será recebida em decorrência dos maus pagadores, certo? Então nós temos o ativo circulante. Parte das duplicatas a receber negociada com as instituições financeiras tem como objetivo da realização financeira antecipada daqueles títulos, deve ser substituído pela duplicata a receber descontada. Vou explicar de outra maneira, porque quando a gente faz essa leitura parece meio complicado, certo? O que é assim, principais deduções. Não tem quando você passa uma máquina, a máquina, é interessante a gente até saber disso. Não tem quando você passa as máquinas de cartão na empresa, você vende um produto por R$50 e imediatamente cai na sua conta cai o dinheiro,
certo? E imediatamente cai na conta da empresa o R$ 45. Aí o que foi que tu pensou? Cara, se eu vendi por 50 e caiu só 45, é porque a máquina, certo? A operadora do cartão, da maquineta, ela cobra sua taxa, certo? E essa operadora, ela paga as operadoras de cartão. Ou seja, são vários intermediários, tá? Ou seja, eu tenho que pagar o Master, o Visa, são as duas empresas enormes, Master e Visa. Aí, depois que você paga o Master e Visa, você não, porque a operadora, por exemplo, se eu passar na PicPay, certo? Ou na qualquer máquina, eu vou ter um desconto. Eu vou ter um desconto bancário. Aí o que que acontece, gente? O que que as empresas fazem? A empresa, ela tem uma duplicata para receber, certo? Uma estimativa de receber. Só que ela não pode esperar por muito tempo, em torno de 10, 20, 30 dias, ela não pode esperar muito tempo. Esse dinheiro cai na conta, porque existem devedores duvidosos. Aí o que que eu faço? Eu negocio as duplicatas que eu tenho para receber desses clientes. Por exemplo, eu vendo para o Madison. Eu vendo para o Madison R$ 1.000 de mercadoria. Aí o Madison me paga através de uma duplicata. Certo? O Madison me paga que vai vencer daqui a 15 dias. Essa duplicata. Aí o que que acontece? Eu estou precisando desse dinheiro hoje. Aí eu digo para o banco, banco, você quer receber essa duplicata e me pagar o valor dela? Aí, aí o banco, tá bom, pode ser. O objetivo da realização é antecipar esse título, certo? Antecipar, certo? Aí o que que eu faço? Eu recebo o dinheiro em caixa. Deu para entender? Eu recebo. Então o banco comprou. Só que o banco, ele vai realizar, antecipar esse título. Onde eu vou colocar duplicatas recebíveis por duplicatas descontadas. Lá no meu ativo. Certo? Cuidado com isso, gente. Então, duplicatas a receber, eu boto duplicata descontada. Por que descontada? Porque se eu tinha R$ 1.000 para receber, eu só acabei recebendo R$ 950, porque o banco vai tirar o dele. Certo? O banco vai querer tirar o dele. Isso chama-se de desconto bancário, tá? Conseguiram compreender? Ou não, meus queridos? Então, contas ou duplicatas a receber são direitos ou valores adquiridos à venda a prazo de mercadorias. Deu para entender, gente? É tipo uma duplicata, é tipo uma nota, boleto. Pronto, é tipo um boleto. Certo? Para ser mais honesto com vocês. Então, o duplicata é um título de crédito pelo qual o comprador se obriga a pagar dentro de um prazo. Há importância na fatura. Ou seja, tem uma fatura para pagar. A duplicata, ou também conhecido como duplicata mercantil, é um documento que vai ser emitido por quem? Pelo esse comerciante. Pode ser com valor global ou vencimento da fatura. Então, pago daqui a 3 dias, daqui a 4 dias. Só que a pessoa não paga. Aí eu peço o banco vai cobrar essa pessoa. Deu para entender o que seria essa duplicata de pagamento? É um título de crédito. Então, duplicatas é um título. Anote aí. Porque muita gente não sabe o que é duplicata. Às vezes, meus alunos vê esse nome e não perguntam o que é. Certo? É um título de crédito. Caraca, professor. Que massa. É um título de crédito. Tá aí. Isso é um duplicata. Então você pode pedir uma antecipação aos bancos. Se tu tem uma duplicata, um título de crédito para receber daqui a 30 dias de vencimento, essa fatura, só vence daqui a 30 dias. Ou seja, só vai entrar dinheiro no teu caixa daqui a 30 dias. Só que o que é que acontece? Eu posso ir no banco, pedir para eles antecipar.
tem um desconto. Então, eu antecipo para amanhã, daqui a 2 dias. Então, eu coloco duplicata descontada, porque era R$ 1.000 que eu tinha para receber, eu tinha uma fatura para receber, o cliente não pagou, então eu vou receber 850. O banco tirou o seu, porque o banco ele tem a questão do desconto bancário. Então, no ativo circulante pode acontecer esse tipo de coisa. No ativo não circulante, nós temos uma abordagem de segundas deduções do imobilizado. O que é isso, professor? Os bens, com o passar do tempo, pelo uso, vão sofrendo deterioração física, tecnológica. Dessa forma, os bens vão perdendo a sua eficiência funcional. Essa perca se chama-se de depreciação acumulada. Ou seja, tem alguns imóveis, certo? Imobilizados que perdem valor. Perdem valor, chama-se de depreciação. Então, o intangível, a perca parcial ou da capacidade total dos gastos, classificados no intangível, tem que trazer benefícios futuros para a empresa, vai sendo acumulado de forma aproximada da conta da amortização acumulada, que subtrará o intangível. O que quer dizer isso, professor? As coisas vão perdendo. Então, quando um produto, uma máquina, eu comprei uma máquina, professor. O que seriam essas duplicatas? Acabei de falar para vocês. Neste momento, uma duplicata é uma fatura. Uma fatura, meus queridos alunos. É um título de crédito, uma fatura, certo? É uma fatura, certo? Que tem vencimento. É um título de crédito. É uma fatura. Anote aí, meus queridos, para vocês não esquecerem. O que seriam essas duplicatas? É um título de crédito. É uma fatura, certo? Que tem datas de vencimento para o cliente pagar. Então, se, por exemplo, Mads, você é dono de um depósito de bebidas, você vai receber, você pode pagar através de uma fatura, num boleto. O cara entrega a tua cervejinha, o cara entrega 15 grades, tu paga daqui a 7 dias, né? Através de um boleto. Tu não pagou, tu vai ser cobrado pela empresa. Mas a empresa ela pode muito bem pegar essa dívida que não está conseguindo cobrar, vender para o banco. Aí o banco pega, não se preocupe não que eu pego, compro essa duplicata e vou cobrar do cliente, certo? Com a taxa de juros maior. Então, meus queridos alunos, o que nós vamos ver aqui? Entre as principais deduções do patrimônio, líquido, podemos destacar aqui os prejuízos acumulados. Assim como os lucros são adicionados ao patrimônio, fazendo crescer investimentos dos proprietários, os prejuízos têm efeito contrário, reduz o investimento dos proprietários. Ou seja, o que acaba com o seu patrimônio hoje em dia são esses prejuízos, Mads. Então, Mads, se você tem uma empresa, se tu compra um carro hoje que custa hoje R$300 mil, daqui a um ano ele só vai custar 250 mil. Daqui a 2 anos ele vai custar 200 mil. Aí daqui a 4 anos ele só custa 190 mil. Aí daqui a 10 anos ele vai custar 80 mil reais. Ou seja, teu patrimônio líquido vai caindo. Por isso que tem algumas empresas que em 5 anos elas renovam a sua frota. Ela não fica porque os carros vão perdendo valor. Então vai diminuir o patrimônio líquido, sim, da empresa. Resumindo, o balanço patrimonial, gente, se divide em grupos de contas, que a gente viu que é ativo e passivo. Ela tem características, facilita desta forma a sua leitura, interpretação e análise. Os grupos de contas são apresentados de ordem de liquidez. O que é liquidez? Pode ser transformado em dinheiro, em ordem decrescente, sempre do maior para o menor. Por exemplo, nós temos aí um balanço patrimonial, onde dentro desse balanço patrimonial, Madison, nós temos o ativo e o passivo e patrimônio líquido. Lembrando que o ativo, eles podem ser classificados como circulante e não circulante, e o passivo pode ser classificado como circulante e não circulante, onde
O ativo circulante são contas que estão constantemente em giro, movimento, sendo que a conversão de dinheiro será, no máximo, no próximo exercício social. Significa que ele tem uma maior liquidez, tá? O ativo circulante tem uma maior liquidez. Tem uma maior liquidez, certo? Maior liquidez possível. São contas que estão constantemente em giro e movimento, sendo que a conversão em dinheiro será no máximo mais próximo do exercício social. Não circulante, realizável a longo prazo, são bens e direitos que se transformarão em dinheiro após um ano do levantamento do balanço. Investimentos são invenções, ó, que são realizáveis a longo prazo. São bens e direitos que se transformarão em dinheiro após um ano do levantamento do balanço. Isso são realizáveis a longo prazo. Investimentos são inversões financeiras de caráter permanente que geram rendimentos e não são necessárias à manutenção da atividade funcional. Imobilizados são itens palpáveis de natureza permanente que serão utilizados para a manutenção da atividade básica da empresa. E o intangível são itens não corpos, não palpáveis, não vistos. Por exemplo, a marca, a patente. Um exemplo aí, a marca. Marca de uma empresa é algo intangível. O software que uma empresa desenvolveu, um software, também pode ser algo intangível. Então, nós temos aí um grupo de contas dentro do ativo, é o ativo circulante e o não circulante. O não circulante ele pode ser classificado como realizável a longo prazo, investimento imobilizado e intangível. Já o passivo, ele pode ser classificado como passivo circulante e não circulante. O que seria o passivo circulante? São as obrigações, gente, que eu preciso pagar. Ele pode vencer no máximo até 365 dias após o levantamento do balanço. Não circulante, exigível a longo prazo. São obrigações que serão liquidadas com prazo superior a um ano. Dívidas a longo prazo, por exemplo, um empréstimo aí de 360 meses, tá? Um financiamento, 360 meses. Patrimônio líquido são recursos dos proprietários. Os recursos significa capital mais o seu rendimento. São as reservas de lucro, são meu lucro. Capital próprio. Então, meus queridos, vou mostrar para vocês. Agora vamos praticar um pouco o assunto, professor Gilvan Duarte. Nós vamos praticar um pouquinho o assunto para a gente ver o que se a gente realmente está ligado no assunto. Vamos lá, professor. Praticando um pouco o balanço patrimonial, grupo de contas. Companhia Tempos Modernos, fabricante de patins, recém-constituída, apresenta os seguintes dados. Nós temos a fase pré-operacional, que ocorreu no dia 30 de nove de 2024. Os acionistas contribuíram para uma quantia inicial de 280 mil, que serão aplicados da seguinte forma. Eu vou colocar em bancos, com movimentos, caixas, máquinas e equipamento. A empresa adquiriu um financiamento a longo prazo de desenvolvimento de seu estado de ordem para providenciar as taxas necessárias e adquirir imóveis e utensílios. Houve uma sobra de 20 mil que a empresa aplica em ações. Princesa Hong Kong, que será associada. A empresa adquiriu também uma matéria-prima, prazo de 260 mil, para iniciar a produção de patins. Certo? Então, Tempos Modernos está apta para iniciar sua atividade. Antes da empresa iniciar suas atividades, vamos estruturar o seu balanço patrimonial. Vamos estruturar. Tá aí, ó. Aqui nós temos o grupo de contas, certo? Os itens 1 e 2. Aí nós vamos colocar agora dentro do balanço patrimonial. Nós temos o ativo circulante, nós temos o total do circulante, nós temos o não circulante, que eles são classificados como investimentos, imobilizados, intangíveis, e total não circulante. Deu para entender? Então, passivo circulante são o passivo é o circulante e não circulante. Deu para entender? Aí você coloca as notas explicativas. O que seria essas notas explicativas? Ó, eu estou jogando dentro, certo? Esses assuntos eu estou colocando dentro aí para vocês entenderem, ó. Então, nós temos o circulante, que é disponível. Nós temos 110 mil, ó, 110. Vocês estão vendo aí.
Por que que é 110, professor? Porque eu peguei o banco com movimento e caixa. É o disponível, certo? É 110. Os estoques, professor. Os estoques. Aí você pega ali, ó, os estoques. A questão máquinas, equipamentos, 70 mil, certo? Nós temos todos os investimentos possíveis para se colocar dentro do ativo. Vamos colocar o passivo, professor, 260. O passivo. Porque como é que eu sei, professor? Do passivo, certo? Como é que eu entendo? A empresa adquire matéria-prima no prazo de 260 e no valor de 260 mil para aquisição de produção. Com isso, os estoques é 260, ó. Tá vendo? Ó, os estoques aqui, ó. 260, certo? De uma maneira bem sucinta. Aí, qual o total? É só somar aqui, ó. Dá 370 mil. Investimento foi 20 mil, professor. 20 mil de investimentos. Tá? Olha, o desenvolvimento do sua ordem, 20 mil, ó. Os investimentos. Imobilizado, professor, ele tem quanto? De imóveis imobilizados. Entendeu? Aí você observa aí, ó, 170 com 30, dá 200 mil, né? 200 mil mais as máquinas. 250 mil, intangível, a marca. Certas ações, as instalações. Tudo isso daí, gente, tem que ser colocado dentro do balanço patrimonial. O balanço patrimonial, gente, apresenta a fase pré-operacional da companhia. Eu consigo ver se ela tem mais dívidas, ou seja, se o ativo é maior do que o seu passivo, ou não. Tempos modernos, por isso deixamos branca a coluna do exercício anterior. Bem como não apresentamos resultado, nem lucro, nem prejuízo e outras demonstrações financeiras, tá vendo? Vocês estão vendo aí que ela tem, certo, uma análise, um balanço patrimonial pré-operacional. Por isso que é importante o entendimento de vocês nessas questões aqui que eu coloquei para vocês. Professor, como é que seria? O balanço patrimonial apresenta uma fase operacional e eu mostro para vocês de maneira mais sucinta de como seria essa demonstração financeira. Então vamos lá, vamos entender as questões. Para uma indústria, qual conjunto de contas é classificado no circulante? Está no circulante. Quero saber de vocês, está no circulante. Para uma indústria, qual conjunto de contas é classificado no circulante? Quero ouvir de vocês. Qual que está no circulante, meus amados? Caixa, estoque, duplicatas, a receber, máquinas, fornecedores, caixas, bancos, estoque, banco, caixa, duplicata a receber, investimentos, estoque, contas, salário a pagar e capital. E aí? Quero saber de vocês, meus amados. Qual que está dentro? Qual que está dentro? Qual conjunto de contas é classificado no circulante? Contas é classificado no circulante, gente. Vamos lá. Passivo circulante. Estou falando aí de passivo circulante. Qual? O Madison disse que é a letra C. Bancos, caixas, duplicatas, a receber e investimentos. Cuidado, pessoal. O circulante pode ser transformado, tem maior liquidez. Pode ser transformado. Só o Madison até agora. Vamos lá. Gente, a resposta correta é a letra B. Letra B, certo? Por que que não pode ser as outras? Porque máquinas é ativo não circulante. Não circulante, ó. Não circulante, tá?
caixas, bancos, tá certo? Ó, investimentos, não circulante, certo? Não circulante. É estoque, contas a pagar, opa, contas a pagar, obrigações, obrigações. Então, ele não é um ativo circulante. Estou falando de ativo circulante. Ele é um passivo circulante. Então, a resposta correta é letra B de bola. O ativo circulante também é conhecido como o ativo circulante, capital de movimentação, capital corrente fixo, capital de giro próprio ou capital de giro. Como é que ele é conhecido? O ativo circulante. Eu falei ontem para vocês. O ativo circulante, ele é conhecido como, gente? O ativo circulante, como ele é conhecido? Quem poderá colocar aqui para a gente? Letra A, capital de movimentação, ativo circulante, capital corrente fixo, capital de giro próprio ou capital de giro? Vamos lá, vamos lá. Nós estamos aqui com a participação do Madison. Muito bem, Madison, eu estou gostando de ver, cara. A resposta correta é letra D, certo? Capital de giro, ó, o ativo circulante, ele serve como capital de giro, certo? Capital de giro, também conhecido como ativo circulante. Ok, meus queridos alunos? Então, são pontos cruciais, certo? São pontos cruciais para que vocês possam entender este assunto. Então, meus queridos, vou colocar já já mais questões para vocês. Já já mais questões. Não saia daí. Fique ligado. Pegue canetinha e papel. Anote sua dúvida, certo? Mas participe. Faça igual o Madison. Faça uma diferença. Porque quem estuda, a vida muda, a foto muda e o local muda, certo? Você com toda certeza vai ter muito mais bênçãos. Então, meus queridos, sai daí que a gente volta já já com muito mais.